Olá, livro de João, capítulo 14, verso 12 até o verso 17. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando Jesus explica isso, ele estava ainda vivo e falando que ele teria que partir, e deixar os discípulos, e explicando que assim que ele partisse, ele não ia deixar o povo sozinho, que ia para o Pai, mas que ele deixaria o Espírito Santo, ele enviaria o Espírito Santo da verdade. E ele diz que esse Espírito habita nele, e o Espírito Santo eles conhecem porque estava com eles. Então o Espírito Santo habitava em Jesus naquele momento. E ele fala assim que o mundo não conhece, que é o Espírito da verdade. Então o mundo não conhece a verdade. Essa é uma grande realidade hoje em dia, quando nós nos deparamos com o Evangelho e o mundo. Acho que eu falo da minha realidade hoje, mas eu acredito que muitas pessoas já devem ter sofrido muito com essa verdade de se entregar ao Evangelho, de se converter. Muitas pessoas antes, o Espírito Santo, ele... eu falo da minha realidade hoje porque eu acredito que as pessoas já sofreram muito por questão de ser cristão. Hoje em dia tá muito fácil ser cristão. Hoje em dia eu sofro por ser cristã, porque as pessoas me julgam e estão sempre esperando eu dar um passinho falso para poder me condenar e falar: olha, crente, olha, falou que é crente, né? E as pessoas estão sempre esperando isso. Mas hoje o evangelho está muito aberto. Hoje em dia nós temos pregações no YouTube. Hoje em dia nós temos palavras onde nós podemos compartilhar. Nós podemos mostrar Jesus para as pessoas de uma maneira mais fácil. Mas houve uma época em que o evangelho era muito escondido, e eu acredito que as pessoas sofreram mais. Então, como eu não tenho teologia ainda, mas eu vou falar um pouco do que eu vivo, porque ainda tenho muito que aprender da palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele tem se revelado para mim nos últimos tempos de uma maneira sobrenatural. Eu tenho visto, eu tenho entendido muitas coisas da palavra do Senhor na minha vida que eu não consigo acreditar como Deus, ele se revela para aqueles que querem, que têm ansiedade pela palavra dele. E eu comecei a ler a Bíblia um pouco cansada, comecei a buscar o Senhor um pouco cansada, um pouco, vou ler para ver se eu entendo um pouco, e eu não tinha muita vontade de ler a Bíblia. Mas aí o Senhor, ele foi se revelando para mim de um jeito, e louvado seja Deus pela vida do meu pastor, que me auxilia, me orienta. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu posso perguntar para ele, tenho muita liberdade de perguntar alguma coisa para ele e ele me esclarecer. Meu pastor é uma bênção do Senhor na minha vida. E aí eu comecei a ler e agora eu não consigo mais parar. O Espírito Santo, ele tem se revelado, ele tem mostrado. Por isso que a Bíblia é muito clara. O Espírito Santo, ele é muito verdadeiro, e quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, eu não imaginava que ia ser uma verdade tão clara, assim, tão pouco tempo na minha vida, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é o próprio Deus falando com a gente.
Quando eu peguei gosto, comecei a ler a Bíblia e entendi a palavra, comecei a entender aqui a mensagem que o Senhor tem enviado para nós, enviado para mim, porque eu sempre busco para mim, em primeiro lugar. E eu comecei a entender, eu comecei a querer esse Deus mais do que eu já quero, porque eu já queria Jesus para mim sempre, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou louca por Jesus, obcecada pela palavra, obcecada pelo Senhor. Eu sou uma pessoa que tenho muita vontade de ser cristã, não tenho vergonha, não tenho medo de ser cristã. Mas, em todo tempo, eu comecei a ler, eu comecei a ver essa verdade mais clara na minha vida e comecei a entender o propósito do ID, do projeto de Deus, de nós levarmos a palavra para as pessoas conhecerem. E para a gente poder entender um pouco do ID, a gente tem que entender as promessas que o Senhor fez. Uma dessas promessas é que ele não nos deixaria órfãos, porque ele veio para a terra, o Espírito de Deus, ele se tornou em homem, veio para a terra e mostrou para nós que ele sofreu, foi perseguido, ele ensinou, ele não teve morada, mas em nenhum tempo ele descansou, até que o máximo de pessoas conseguissem a cura, conseguissem a libertação, conseguissem ser transformadas. E aonde Jesus passou, houve mudança, houve transformação. E aí chegou um tempo que Jesus começou a se despedir, né? Deixar as últimas instruções para os discípulos, começou a passar as últimas orientações que ele tinha, e uma delas foi a promessa do Espírito Santo. Ele fala aqui no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele fala claramente que o Espírito Santo estará em nós. Ele vai para o Pai, porque ele precisa terminar de cumprir a jornada dele, mas aqui não é o lugar dele, mas que ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria abandonados, e que aquele Espírito que nós já conhecíamos, hoje estaria em nós. Então, hoje o Espírito Santo, ele não só é uma verdade conhecida, mas ele habita em minha vida. Naquele momento em que eu ergo minha mão e falo assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar na minha vida, habitar em mim, porque é uma promessa do Senhor. E uma dessas promessas de Deus, ela fala sobre liberdade, sobre verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Foi para a vida, foi para a liberdade que Jesus nos libertou.